Peraí que eu vou chamar o moço. Oi, Jaque. Oi, Ah, deu certo. Você tá me ouvindo bem, Fábio? muito bem. Então Super tá. bem. Alexandre Formaggio aqui, que Pois é, beleza, hein? agora eu fiquei nervosa. Quer dizer, mais ou menos, né? Porque, na verdade, Karen hoje eu vou te Formaggio também, olha. assistir. Tô nem aí. Tô nem Que, aí. Calma, que time ilustre que está aqui, hein? A sua audiência. Você, eu, Alexandre, Karen Formaggio. Que beleza, A hein? Karen tá aqui também, eu nem vi. Ai, meu Deus, agora eu fiquei pior. Agora eu tô com Olha o olhinho, medo. olha só o piscadinha dela e tudo. Agora eu fiquei com medo. É que chega mais atrasadinho, né? Chega Ah, atrasado as cores aqui. sim. A gente vai aos pouquinhos. É aquela coisa, né? Ninguém, quando visita alguém, chega e vai sentando no sofá. Chega um, bebe alguma coisa, conta uma Pois história. é. Mas tu Isso sabe é. que eu tô ficando esperta. Eu escrevi o título da Hum. palestra no meu WhatsApp. Aí eu copiei e quando eu Ah. abri a live, eu só colei. Olha só. Tá vendo? Oh, muito Aprender está no fazer. está no fazer. Depois você me ensina a fixar, porque eu não ainda descobri como faz para fixar aqui o tema aqui embaixo. Tá bonitinho, ó. O que você busca nas Você viagens. tem que Como é que você clicar, fixa? Uhum. clicar em cima do comentário assim com muita força e aí vai Ah, aparecer um negocinho para você fixar. Às vezes é ah, ruim. bota aquela força de gaúcho, assim, aquela força. Ah, É, eu tenho que colocar aqui no iPhone. Eu não me dou muito bem com o iPhone ainda. Eu sou uma androidiana que uma está com o androidiana. iPhone momentaneamente. Então Ah, é bom eu saber. tenho dificuldades. Galerinha, boa tarde. Não sei se eu dei oi para todo mundo, mas enfim, quem quiser ajudar, pega esse aviãozinho aí, manda para os amiguinhos, né? Vamos começar, Fábio. Eu acho que vamos começar você se apresentando, né? Porque hoje o Vamos. assunto vai ser longo. Hum, uma mistura boa, hein? Gostei do assunto de hoje. Vai, Uma mistura boa, hein? Deu uma vai. travadinha aqui, deixa eu descer aqui para mim, que tá travado. Minha cara agora tá com os comentários na frente aqui, ó, e não desce. É isso, o Instagram tem essas travas. Está me escutando bem, Eu Denise? estou te escutando bem e tu não está travado para mim, não. Tá, então beleza. Então vamos. Ó, adorei essa nossa combinação de destinos de hoje aqui, porque a gente vai falar de duas coisas que eu adoro. Viagem, que eu aprendi com a minha mãe desde sempre. Sou um explorador aí do planeta, do Brasil, do planeta. E vou misturar com um pouco de psicologia para poder compartilhar com a sua audiência sobre o que realmente cada um de nós busca quando opta por uma viagem, no sentido das motivações. Eu já passei muito por isso, e com as pessoas também que passaram, que ficaram durante algum tempo, meses, às vezes até um ano, às vezes uma década, sonhando com um lugar, e quando chegam lá, falam assim, não era para mim, não é isso. Só que, na verdade, a pessoa tem essa percepção de não é isso, mas ela não sabe por que isso acontece. A ideia da live justamente hoje é contar para todo mundo aqui o porquê que talvez aconteça isso com você em alguma viagem que você já fez, ou até que você venha a fazer. Falar um pouco sobre as ferramentas que Jung, o grande psicanalista, trouxe na área de conhecimento humano, que está muito relacionado à motivação, por exemplo, na escolha do destino de viagem. É sobre isso que eu queria falar com vocês hoje aqui na nossa live. Muito bom. Todo mundo a postos? Gente, Muito bom. Ó, quem for tendo perguntinhas, vai colocando aí, que isso, depois a pode. gente vai, né, Fábio? Depois a gente responde. Exatamente, pessoal. Então, ó, a gente pode decolar. Vamos fazer aquele seguinte: bota o dedinho no coraçãozinho, porque eu sou super comunicador. E como bom comunicador, que trabalha com autoconhecimento, eu me empolgo com emoções positivas. Então, bota aí um monte de Isso, coraçãozinho, que a Denise queremos também é. corações. Isso. E a gente vai se sentir com os corações assim, super assim, animado para falar ainda mais sobre esse assunto. Então, ó, coraçãozinho, tchum, 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 que vai me inebriando aqui de vontade de falar mais e mais e mais. Podemos ir? Vamos embora. Então vamos lá. Eu selecionei alguns. Gente, na verdade a gente poderia falar de diversos, mas aí não caberia numa live só. Se vocês Sim. gostarem, já me coloco à disposição da Denise e de vocês para outro encontro
quando a agenda da Denise permitir, e a minha também, mas vou falar sobre alguns que eu destaquei como muito importantes. Então, olha só, não é ordem de prioridades, o que eu estou falando aqui não tem a ver com mais ou menos importante. Para cada um, funciona de forma diferente. Então, olha só, é o seguinte, Jung, psicanalista, percebeu que todas as pessoas, não importam o nível econômico, o nível social, o nível cultural, a geografia onde a pessoa está, as pessoas, os seres humanos, têm motivações muito semelhantes entre si. E Jung percebeu que os seres humanos têm 12 diferentes grandes motivações e que elas se aplicam a diversas áreas da vida. Se aplicam, por exemplo, na vestimenta, se aplicam, por exemplo, no carro que você compra, se aplicam, por exemplo, no restaurante que você frequenta, as pessoas que você convive, os seus relacionamentos, o seu eu interior, tudo está relacionado aos diferentes arquétipos. A live de hoje vai se basear basicamente nas ferramentas arquetípicas de Jung. E eu selecionei alguns bem para o mundo da viagem, bem para o mundo dos destinos. A primeira viagem que eu queria falar com vocês, o primeiro tipo de motivação interna, o primeiro tipo de movimento do ser humano é o pertencimento. O ser humano, muitas vezes, ele busca o pertencimento. Para não dizer, quase sempre, todos nós pertencemos ou queremos pertencer a algum grupo. O grupo que a gente faz aula de dança, o grupo que a gente viaja, o grupo que a gente estuda, o grupo que a gente trabalha, o grupo de amigos que eu recebi em casa, grupos. E muitas vezes, esses grupos acabam que inconscientemente vão forjando nossas escolhas. A gente busca se parecer muitas vezes com as pessoas dos nossos grupos para poder se manter conectadas a elas, para poder se manter identificadas a essas pessoas. E muitas vezes, naquelas conversas na sua casa, batendo papo com as pessoas do seu escritório, no dia a dia de trabalho, você acaba sendo influenciado, por exemplo, com os destinos de viagem que eles já fizeram, que eles gostam de fazer. Como a gente sempre se identifica com pessoas que são semelhantes a gente, naturalmente o gosto delas acaba passando a ser também o gosto seu e o seu um pouco delas também. O que acontece é que em algumas pessoas esse nível de pertencimento é muito maior. Esse nível de pertencimento acaba sendo a grande motivação da pessoa. É como se a pessoa quisesse, na verdade, viver para pertencer. Ou pertencer para viver. É quase o primeiro item da lista de importância para ela. Então, muitas vezes, ela na hora de escolher o destino de viagem, ela não vai ter uma originalidade. Ela não vai ter uma escolha própria por ela. Ela vai ser muito levada, principalmente pelas recomendações, pelas sugestões desse grupo que para ela é o grupo que ela quer pertencer, que pode ser o grupo do trabalho. Eu conheço pessoas que querem pertencer ao grupo do escritório, mas não querem pertencer ao grupo da família. Tem grupos que são ao contrário, querem pertencer muito à família e não se conectam com pessoas do trabalho, por exemplo. Então, cada um de nós vai se conectar mais ou menos de acordo com o grau de pertencimento a um desses grupos. E moral da história, estou querendo dizer que pode ser que a pessoa, às vezes, escolha o destino de viagem, se ela tiver um alto grau de pertencimento, se isso for um valor muito importante para ela, baseada nas escolhas desses amigos, desse grupo. Aí quando a pessoa, por exemplo, chega nesse local, pode ser que não faça nenhum sentido para ela. Porque aquilo, na verdade, nunca foi uma motivação dela. Talvez, se ela fosse com um grupo de amigos, e essa é uma dica importante, ela se sentiria completa. Porque aí sim ela continuaria sentindo que está pertencendo. Na hora em que ela vai sozinha para essa viagem e lá ela não encontrar nada que a satisfaça, o único elo que mantém algum prazer dela nessa viagem é sentir que está indo para um destino que o grupo dela, a qual ela quer pertencer, escolheu, recomenda, indica. Então, por exemplo, tem alguns destinos, e eu não estou querendo aqui fazer juízo de valor de cada destino, tá? Cada um de nós aqui vai ter gostos mais ou menos por algum lugar ou por outro, mas é muito comum, eu vejo muito acontecer isso, a pessoa querer ir para Disney, por exemplo, ou querer, de repente, estando em São Paulo, ir para Campos do Jordão na época de inverno, só porque naquela época ali é muito comum. Então, os amigos todos indo para Disney, o filho dos amigos indo para Disney. Aí a pessoa fala assim, vou pagar para meu filho ir para Disney também. Vou para Disney também. Uau, inverno chegando em julho, Campos do Jordão, vou lá para Campos, vou lá para a Serra. É um exemplos pequenos que eu dei, mas a pessoa pode chegar de repente lá na Disney, fala assim, uau, juntei dinheiro, fiz o meu visto, cheguei aqui nos Estados Unidos e olha para aquilo e fala assim, nossa, que estranho, isso não tá... Ah, tá bom, deve ser porque hoje eu vim no Epcot Center, eu vou amanhã então no Magic Kingdom. Aí vai no Magic Kingdom, não sei se é isso. Aí vai no parque de piscinas, aí chega no parque de piscinas, não sei, vamos ver amanhã a baleia lá no SeaWorld, aí vamos no SeaWorld. Aí como é que foi a viagem? Os amigos quando você volta perguntam, né? Ou pelo WhatsApp, aí você fala assim,
Tá ótimo. Muito bom aqui. Aqui é muito lindo, é lindo, é incrível. Aqui funcionam as coisas muito bem. Na verdade, às vezes a pessoa pode não estar internamente completa, porque o que ela queria é pertencer. Então, vou dar a primeira dica agora aqui. Vou fazer uma pausa, entrego para a Denise de volta, para vocês também, se quiserem fazer alguma pergunta. Mas quero chamar a sua atenção de que existem viagens que você faz apenas para pertencer a um grupo. Para quem tem esse senso de pertencimento muito grande, você acaba seguindo a manada. O nome que Jung dá para isso é da pessoa comum ou do cara comum. E não que você se sinta desvalorizado por isso, mas a pessoa comum, a construção psicológica da pessoa comum é que ela quer ter o hábito que a maioria tem, porque ela quer parecer com as pessoas. Então ela vai escolher destinos previsíveis, destinos que são da moda, destinos que o grupo dela mais faz. Se for todo mundo para praia, Ubatuba, Caraguatatuba, Maresias, essa pessoa vai gostar de praia. Se a maioria dos amigos dela falar que o bom é a serra, ele vai querer ir para a serra. Se o grupo de amigos gosta dos Estados Unidos, a moda é para os Estados Unidos. Se o grupo gosta de ir para a Ásia, sempre ele vai para a Ásia. Então é muito comum em algumas pessoas que elas não consigam fazer escolhas por si própria, mas sim baseadas no que o grupo delas recomenda. E isso, às vezes, quando a pessoa chega lá sem esse grupo, e a Denise fala muito sobre viajante solo, a pessoa lá sozinha pode se sentir esvaziada. Denise, continua. Então, aí é uma questão aí bastante importante, que é o que eu falo sempre. Eu sou um blog de viagem, né? Eu recomendo, mas eu recomendo em cima do que foi a minha experiência, tá? E eu só viajo para onde eu quero ir. Não é assim, bom, agora o destino da vez sei lá, deserto do Atacama. Então eu vou para lá porque eu vou escrever sobre isso e meu blog vai ter mais acessos e tal. Não consigo, tá? Eu não tenho nada contra o Atacama, atenção, Atacama é maravilhoso, mas assim, eu decido pelo que realmente eu quero fazer, o que tem a ver comigo. Então, talvez tu não vá ver a Denise, até o Formaggio sabe disso, que eles estavam indo para a Índia. Vamos para a Índia com a gente. Não tô afim, não sou afim, entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante, principalmente quando a gente está sozinha. Porque quando a gente está sozinha, a gente não vai ter aquele grupo que talvez tenha influenciado a nossa escolha, porque foi, ou por essa questão do pertencimento. Quando a gente chega lá, é nós, né? E não quer dizer que você vai ficar sozinha, isso não é uma realidade, né? Isso é um mito. Você vai encontrar outras pessoas, seja numa tour, mas a grande parte do tempo, quando você viaja sozinha, você vai estar com você mesma. E sem se você dúvida. chegar lá e é um destino que não tem nada a ver com você, e se é nas primeiras viagens, eu acho que isso fica bastante complicado. Né? Bem impactante, bem impactante. E eu acho que essa questão do pertencimento, eu acho que todo mundo que começa a viajar, eu imagino que passe por essa fase aí de ir atrás do que aquele grupo que te influencia, seja o blog, seja aquele grupo. Hoje eu tenho um grupo no Facebook com umas 30 mil mulheres ou por aí. As meninas vão lá e dizem, eu fui para o Chile e fui no lugar tal. E aí, me conta. Então, também vai, porque é uma coisa que, foi uma viagem legal para ela, então pode ser legal para mim também. Para mim também, claro. E é seguro também, né? Deu certo para ela. Tem essa coisa também, às vezes tu nem conhece a pessoa. Mas de aquilo foi maneira, você está dentro desse grupo também que te influencia, né? Mesmo sem que dúvida. você não conheça as pessoas. Já vi comentários aqui, olha, variados. Então a gente tem, por exemplo, a Deia Marangoni, eu amo viajar sozinha. A Deia, isso. E só o que não está na moda, gosto de solitude e liberdade. Vi lá em cima também a Thaís Borro, dizendo que eu não tenho esse sentimento, não. E a Maíra, eu também não tenho esse sentimento. Maíra ou Mayra, perdão, só para eu poder ler certinho. Estou tentando achar agora, porque eu já me perdi. Eu subi e desci, são todos que escreveram, eu li aqui. Aqui embaixo a Mayra escreveu de novo. Eu me pertenço tanto no lugar que eu não quero sair desse lugar. É o último comentário que a gente tem aqui. A pessoa que não entende nada de live, eu tenho que fazer assim ou tenho que fazer assim? Assim, ó, de baixo para cima. Então tá. A pessoa que tem muita prática. De baixo para cima. Denise, posso falar agora do outro lado da moeda?
Claro. Gente, olha só. O Ah, outro oi, lado da Antônio. moeda. Só deixa eu dar uns oi. Oi, Dá, ideia, dá, só um dá, pouquinho. dá. Sim. Teravia, Pantaí, Renata, Marília, já dei, Adri. Estou acenando para quem eu não tinha acenado, porque eu estava muito concentrada. Tava falando Pronto, agora, fala, né? pode Aham. falar. Eu ia falar agora do segundo exemplo, que é o lado oposto ao primeiro. O segundo exemplo Tá. agora, a segunda motivação é da pessoa que é o contrário. Ela não quer pertencer a um grupo, ela quer encontrar a si mesma. É a pessoa que está ligada ao seu eu interior. É a pessoa que está na busca do seu eu interior, que ela tende, inclusive, a escolher viagens mais sozinhas, destinos onde não são destinos da moda, onde ela quer buscar, na verdade, encontrar duas coisas: ela mesma, e a segunda coisa, ela acredita, e esse detalhe eu acho maravilhoso colocar aqui, a pessoa que tende a viajar sozinha, além dela querer encontrar com ela mesma, ela quer encontrar normalmente algum segredo no inconsciente da pessoa que viaja sozinha. Ela acredita que vai encontrar lá alguma informação que pode ser cultural, espiritual, religiosa, gastronômica, da estética, de uma coisa da engenharia, arquitetura, mas ela acredita, e isso vai movendo a viajar cada vez mais sozinha, que ela encontrará em alguma esquina, em alguma curva, em alguma pessoa, a resposta para que ela tanto busca, para saber mais sobre a vida, para saber mais sobre ela mesma. A pessoa de arquétipo explorador é aquela pessoa que, em geral, é uma andarilha, é uma pessoa que gosta de ambientes onde está em contato com a natureza. Ela prefere, geralmente, cidades onde ela vai ter contato com o mar, com o céu, com a praia, com a montanha, com o verde, com a trilha. Tudo que permita ela se conectar com o mundo, mas dando condições para que ela encontre a ela mesma. O self, o eu interior, é a bola da vez quando o arquétipo explorador está ligado. E aí, Denise, eu acredito que você, quando posiciona-se no seu blog, no seu perfil, justamente conecta principalmente pessoas que coadunam com essa mesma intenção sua. Você coloca Denise Tonin viajante solo. O viajante solo está justamente conectando a pessoa a ela mesma. Você está justamente enaltecendo a virtude de viajar sozinha. Então, obviamente, você vai até aqui, por isso que o seu grupo principalmente deve se identificar agora, nessa segunda construção, com as pessoas A que Deia querem falou, justamente ó, dicas que para ir isso. sozinha. A Marília, Deia falou, Deia, Thaís, a Zete uhum, também. Oi, Zete. A Marília, né, falou. Ó, a Thaís disse que você achou. uhum. Thaís se achou. É isso Você aí. achou? Aí, Oi, Ari. me achei agora. É isso aí. Marília Já colocou. A vi, Deia Ana. Marangoni Já vi que também, é isso. você. Legal, né? Muito bacana. Então, esse é Sim, sim. qual o Então, arquétipo? é o arquétipo explorador. A primeira da pessoa comum, que vai seguir comportamentos de grupo, indicações do grupo, recomendação do grupo. Pode muitas vezes não encontrar aquilo que ela quer quando chega lá, porque ela vai chegar lá sozinha muitas vezes e não É. vai ter o grupo lá para validar. Porém, olha que louco, se ela começar a partilhar no WhatsApp algumas coisas, as pessoas começarem a falar que bom que você está aí, pode ser que ela sinta-se feliz, porque ela está recebendo a aprovação do grupo ali. O segundo tipo de motivação é a da pessoa exploradora, a pessoa que quer encontrar e quer desbravar. A pessoa exploradora, Denise, é uma imagem que eu acho linda porque eu pertenço a esse grupo também, tá? A pessoa exploradora Uhum. é aquela que se fascina, por exemplo, em estar de carro no meio de uma estrada e não vê limite. Ela não quer ver Sim. civilização, ela não quer ver prédio, ela quer ver aquela estrada sem fim, tipo meia. Ela quer olhar um deserto na frente Aham. dela, quer estar num jipe, ela quer Sim. estar num pajeiro, ela pode estar dirigindo de uma carona no meio do caminho. Ela gosta geralmente na parte da imagem, na parte da moda, gosto muito de fazer correlação com isso. Ela gosta de uma roupa confortável, de uma roupa geralmente em tom musgo, em tom verde, tecido fluido, macio, nada que atrapalhe ela a sentir sensorialmente o ambiente e mais do que isso, se sentir conectada. São pessoas que são muito ligadas a questões ambientais, vão preferir lugares onde não haja degradação do ambiente, ambientes onde não haja devastação causada pelo ser humano. Então, não são pessoas que vão preferir muito cimento, não vão gostar de tanto prédio, ainda que tenham vontade de explorar, predominantemente, viagens que vão fazer sentido são viagens de exploração. Então, o próprio voo já é maravilhoso para essa pessoa. E, geralmente, só para fechar, quanto mais rústica a viagem, melhor.
Se ela pode escolher entre um super Boeing e um aviãozinho rústico lá da Tailândia que leva para uma ilha, ela vai preferir o aviãozinho rústico porque ela crê que as coisas menos desenvolvidas conectam mais ela ao eu interior, ao mundo real, ao mundo natural. Ó, a Déia falou que é ela. Ó. Ela está dizendo... É a Déia Marangoni. Déia Marangoni. A Vilela colocou aqui, ó. Boa tarde, eu sou assim, sem limite, adorei. O explorador, ele é sem limite, essa é a palavra. É a estrada sem fim, é a viagem sem fim, é a viagem geralmente Isso, não sem programada. limite, É sem limite, exatamente. Então, uma viagem para o deserto, para montanha gelada, para cidades mais vazias, destinos menos famigerados, porque o explorador ele quer encontrar a si mesmo e se conectar com o mundo. São as duas grandes vontades do explorador. Ou ele quer explorar fora, ou ele quer explorar dentro. Ou, às vezes, os dois. O lance é explorar. Olha aqui, a Aurora diz que ela quer ir para baile de Boeing e Emirates, que ela não tem meio termo. Não tem meio termo. Então não é o lance dela. Não é o lance dela. Não é o lance dela. Josemara colocou, simplesmente me descreveu. A Kelly bateu palmas, eu não sei para que ponto que foi. Talvez para o último. E o Pedro colocou aqui, ó. Ir ao aeroporto, esperar, já faz parte da minha viagem. Claro, o aeroporto é uma coisa que tem pessoas do mundo todo indo e voltando. Você já está explorando ali línguas diferentes, culturas, cor de mala, idiomas, destinos diferentes. Para o explorador, Denise, olhar para aquela plaquinha do aeroporto, Frankfurt, London, Berlim, Tailândia, a pessoa já fica assim, uau, é o mundo sem limites. Quero ir para todos, né? Todos. Eu posso ter qualquer avião, pode ser Lufthansa, pode ser Air France, não importa, pode ser Fly Emirates, você quer entrar em algum avião. E muitas vezes o explorador, ele faria isso mesmo, sabia, Denise? Ele queria chegar do aeroporto e falar assim, deixa eu escolher um gate, qualquer destino me satisfaz. É isso. Só que hoje em dia tem aquela chatice que atrapalha o explorador, né? Tem que comprar antes a passagem, porque aí o preço é mais barato, não sei o que lá, blá, blá, blá. Mas para o explorador, o que ele queria mesmo era chegar no aeroporto, o que tem disponível? Vou para esse aqui. É o destino principal do explorador. Ele não precisa ficar preso a nada. Isso aí. Imagem legal, das nuvens nela. Muito bom ter aqui. Posso ir pro terceiro? Que o tempo tá voando, hein? Bora. Bora pro terceiro? Esse assunto, né, meu amigo? Esse assunto é... Nossa, sim. Eu tenho 12... Nós vamos ter que fazer mais depois. Vamos ter que fazer mais. Se o pessoal gostar, achar que valeu a pena, a gente pode marcar mais para poder falar sobre a relação do autoconhecimento, a percepção de si mesmo, com viagem, com destino. São os temas que a Denise também mais fala, né, Denise? Autoconhecimento e viagem. Né? Sim. Autoconhecimento, estou começando a falar mais agora sobre desenvolvimento pessoal, por causa da minha jornada também, de voltar agora para isso. E aí estou falando mais. Pessoal, estão gostando até aqui? Bota para mim uma mãozinha para cima, para eu poder saber. Ou se não está gostando, bota para baixo. Bota coraçãozinho, enquanto eu molho aqui rapidinho a minha língua, a minha boca. Porque senão o Fábio não volta mais, gente. Nós precisamos descobrir todos esses arquétipos, queremos saber de tudo isso. Né? Está praticamente uma terapia aqui agora. Eu estudo profundamente comportamento humano, motivações humanas, há alguns anos, e eu acho que o mínimo que eu posso fazer é compartilhar aqui, para vocês conseguirem perceber vocês nessa escolha de destinos e pessoas que vocês conhecem também. Falo muito sobre isso lá no meu perfil também, quem tiver interesse para receber. Opa! Agora o coraçãozinho explodiu. Agora eu posso falar do terceiro. Muito bem. Agora terceiro tipo. Ó, 1, 2, 3. O terceiro é daquela pessoa. Conhecimento. Conhecimento é a pessoa que viaja para obter informações. Exemplo. Minha família é de origem de pai e de mãe. E a minha família tem muito arquétipo. O arquétipo do sábio. É muito comum, sim. Vou lá a Portugal para visitar as terras que eram do meu pai. Vou lá porque tem uma prima minha e quero saber toda a história. Outras pessoas, por exemplo, vão a cidades com uma tradição de séculos, muitas vezes, e querem saber sobre a construção. Vão, por exemplo, a Roma e querem conhecer detalhadamente quem construiu o Coliseu. Quantas pessoas estavam dentro do Coliseu. Todo mundo aqui deve conhecer pessoas. Eu soube que no
Coliseu cabiam 80 mil pessoas. Lá em frente tinha uma estátua de Nero. Nero tinha o hábito de comer tal coisa. Ele andava em tal jardim. É por isso que em tal jardim... Então, muitas vezes, o guia turístico, quando ele dá esse dossiê completo, ou quando você busca ler isso em um blog, quando você se intera, turismos de conhecimento sobre coisas e fatos, é o turismo do sábio. O turismo do sábio é aquela pessoa também que vai muito a museu, vai muito conhecer a história da civilização humana, a história de cada coisa, da roupa, dos utensílios, dos hábitos das pessoas. Quando o foco é no conhecimento, mas não necessariamente no eu interior, a gente fala agora de um outro arquétipo, que é o arquétipo do sábio. O explorador queria simplesmente encontrar a verdade dele mesmo e do mundo. O sábio quer apenas a informação. O sábio é como se fosse um professor. Ele tem que voltar da viagem e contar para as pessoas. Sim, eu tive lá no Vaticano e tem não sei quantos museus. A Capela Sistina foi do ano 500. Michelangelo pintou em 1520, quando ele tinha 27 anos. E ele depois voltou, porque o padre tal pediu para ele voltar, ele tinha já 60 anos. E aí ele, mais cansado, pintou o teto da Sistina e pintou a frente de uma forma diferente. A pessoa que é muito focada em detalhe, em ter a certeza que está sabendo de tudo, vai sair de lá, sei tudo sobre o Vaticano. Essa pessoa, ela está com o arquétipo do sábio. Viagens que fazem sentido para ela são viagens onde ela vai ter informação. Essa pessoa, de repente, vai chegar no Atacama e vai se sentir péssima, porque no Atacama a questão é muito mais para o explorador do que para o sábio. O sábio vai amar o Museu do Louvre. Deixa eu só fazer uma pergunta. Por favor. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A Marion Caruso aqui está perguntando se Bete dá para bronca. ser mais de um tipo de viajante, mais de um arquétipo ao mesmo tempo. Dá, sem dúvida. A gente pode ter mais de um arquétipo atuante. Em geral, predomina um. Porém, é possível que mais de um predomine. Por exemplo, Marion, eu falava primeiro, se você pegou desde o início, do arquétipo da pessoa comum, onde ela quer ter comportamentos do grupo. Viaja para destinos onde o grupo acha que é adequado. O grupo do trabalho, o blog que ela acompanha, a comunidade que ela participa. Por outro lado, a gente falou do arquétipo do explorador, que é da pessoa que, ao contrário da pessoa comum, ela quer completar ela mesma, independente dos outros. Esses grupos, se você perceber bem, Marion, são antagônicos. O explorador e o sábio estão nesse mesmo grupo. Eles querem completar o seu eu interior. A pessoa comum quer pertencer ao grupo. Então, possivelmente, a pessoa exploradora também pode ser sábia. Ela, ao mesmo tempo, pode querer desbravar lugares, entender o seu eu interior, mas ter informações do mundo. Quando a capela foi construída, quando é que os jesuítas foram para não sei aonde, quando foi fundado cada museu. Agora, é mais difícil a pessoa ser muito forte, pessoa comum, e ao mesmo tempo exploradora, porque são paradoxos. Então, ela pouco provavelmente vai ter arquétipos que são antagônicos. Pode acontecer, mas a pessoa se sente muitas vezes tendo um conflito interno. Ela quer pertencer, mas ela quer ser original. Ela quer pertencer, mas ela quer ser ela mesma. Ela quer completar o eu, mas ela quer completar o nós. Ela acaba tendo uma dificuldade. Mas quando são arquétipos do mesmo grupo, e sábio e explorador são do mesmo grupo, é bem possível que os dois sejam atuantes ao mesmo tempo. Não sei se é o seu caso aqui, por exemplo. Ó, a Josemara está falando que ela é uma bipolar viajante. Pode acontecer. Muito bom. Marion, a live vai ficar gravada, depois tu pode pegar o começo. Que mais? Ela entendeu, tá bom. Legal. E acho que isso aí também a gente vai mudando, né? Talvez a gente transite, né? Ao longo da vida, a gente... Eu acho que eu já fui sábio, mas eu tô mais exploradora agora. Então, imagino isso também. Tu tá aí, Fábio? Acho que tu travou. Voltou. Tu tá sem som agora. Foi ele não tá conseguindo voltar, gente. Agora tá voltando. Vamos lá. Aê! Voltamos? Tá sem som. Agora foi. Eu fiquei sem som. Aí eu saí e voltei de novo, Denise. Perfeito, perfeito. Porque era você que tava sem som. Deu uma falhadinha, eu fiquei sem som. Parei de ouvir você e fiquei sem som. Agora estão escutando? Vamos ver, Denise... meninas, se estão escutando, Fábio. Acho que demora um pouquinho, né? Porque para mim a Zete está dizendo que você saiu ainda. Demora um pouco. Você me escuta, né, Denise? Ótimo. Então, perfeito, voltou.
Vamos esperar só o feedback do nosso... Acho que tá. Alguém disse sim, a Thaís está dizendo que sim. Então, Sair. beleza. Ah, Então, gente, obrigado continuamos. pelo retorno. Alguém perguntou aqui, eu li antes de sair, se o sábio explorador viajam sozinhos. Acho que foi isso que ela perguntou. O explorador geralmente prefere sozinho ou com poucas pessoas. Gente falando atrapalha muito o explorador. Gente falando, inclusive, Sou eu. dá um incômodo, E né? eu sou O sábio auditiva. auditivo, sim, pronto, piorou mais ainda. Aí pronto, fica aquele ruído no ouvido Eu não incomodando, consigo. né? Então o explorador prefere estar mais ou menos sozinho, na sua solitude, como alguém muito bem colocou aqui no início da nossa live, e o sábio varia. Mas o sábio, como ele quer informação, ele pode muitas vezes se afastar do grupo, se ele viajou em grupo, para ir em um lugar sozinho, para poder ler sobre uma placa que ele encontrou. Ele vai encontrar um guia na rua para tirar dúvidas. O sábio vai encontrar o nativo, vai fazer muitas perguntas. Então pergunta, por exemplo, para alguém do hotel, alguém do restaurante, algum morador sobre nuances daquela região. O sábio, ele sempre vai querer mapear. Então, ele, às vezes, mesmo estando em grupo, ele vai querer se afastar do grupo para ter alguma informação específica daquela região. O sábio, ele é muito ávido por conhecimento, movido por sabedoria. Ele precisa aprender para depois poder, inclusive, ensinar isso para outras pessoas. Então, até aqui a gente falou da pessoa comum, falamos do explorador e falamos da construção do sábio. A Zé que está perguntando aqui, ó. Você, como explorador, qual foi o lugar mais diferente que você já foi? Olha, eu assim, já fui a alguns lugares, assim, não fui a lugares tão exóticos assim. Um dos lugares que mais me impressionou foi Praga, na República Tcheca, como explorador, porque o meu conceito de explorador, ele não está ligado a lugares exóticos, mas lugares que me conectam à história da humanidade. Então, o leste europeu, para mim, preserva alguns aspectos arquitetônicos ainda, culturais, que me fascinaram. Então, quando eu fui lá na época, tem mais de 15 anos, quase não falava inglês. Então, assim, as outdoors, as palavras, todas em tcheco. As pessoas quase não falavam inglês. Então, para mim, aquela dificuldade de me comunicar foi um desafio muito interessante, porque eu falava, gente, como é que será essa realidade aqui de falar em tcheco, escrever com trema em cima de consoante, circunflexo ao contrário, como é que eu vou me comunicar? Não tinha na época muito trem, não tinha um deslocamento fácil. Para o explorador... um pouco assim. Eu não tenho tido lá nos últimos anos, tem mais de 15 anos que eu fui. Aquilo para mim, que sou explorador muito forte, é maravilhoso, porque eu falava, onde é que eu vou comprar o bilhete para entrar na tram? Nossa, a mercearia que vende, onde é que fica essa mercearia? Como é que eu vou falar com a pessoa da mercearia? Para o explorador, encontrar a mercearia que vende o ticket, combinar com a pessoa como comprar em tcheco, são desafios que o explorador ama, porque ele vai estar querendo se conectar com as raízes profundas daquele lugar. Agora, eu, por exemplo, não me animo tanto com um terminal automático de comprar bilhetes, não sei aonde. Acho prático, acho fácil, mas não aguço o melhor do explorador. Então, quando eu chego lá no terminal, sei lá, ferroviário na Europa, que tem milhões de máquinas, ou nos Estados Unidos, você pode comprar bilhete rapidinho lá sobre... Assim, não me excita, né? Não é a motivação da minha viagem, mas... eu não chego a ser explorador de trilhas. Eu sou explorador da questão cultural, arquitetura, gastronomia. São os pontos que me tocam, que tem a ver com os meus valores. A estética, para mim, é muito forte. Mas, por exemplo, para quem aprecia a questão do isolamento total, aí destinos exóticos, né, poderiam também ser ligados ao explorador. Eu acho que Praga, que eu me lembro que agora é um dos mais exóticos. Uma vez também, vou falar aqui um outro exemplo, que agora no Brasil, eu estava uma vez no carnaval com a família da minha esposa, em Barra de São Miguel, que fica ali ao sul de Maceió, uma região de casas maravilhosas, praia particular, e eu estava naquele destino de pessoa comum. Vamos à Praia do Francês, à Praia do Gunga, e aquilo começou a me irritar, porque eu não sou da pessoa comum, é difícil para mim esse arquétipo. E aí eu falei assim, já sei, vamos no Quilombo dos Palmares. No meio do carnaval, eu consegui levar um grupo para subir a serra, o Quilombo ele fica no alto, então a gente andou pra caramba no meio da Alagoas para chegar lá e subir o morro, que agora eu esqueci, a serra de alguma coisa, agora não me lembro o nome, e chegamos no Quilombo dos Palmares. E de lá de cima, a gente conseguia ver a praia. A visão era privilegiada. E a história justamente era essa. O Zumbi e os seus seguidores ficaram lá porque eles tinham uma visão muito privilegiada e por isso que eles não eram atacados, né? Então, para mim, isso foi incrível. Então, olha só, um exemplo mais que eu posso dar aqui é que no meio de um carnaval, onde todo mundo quer ficar na praia, comendo camarão, lagosta, caranguejo, siri, eu preferi buscar um destino completamente diferente, que é
no caso foi o Quilombo dos Palmares, que enriqueceu muito a mim. Eu li várias coisas lá sobre a Qualtune, aquela princesa, sobre o próprio Zumbi, sobre como é que eles se alimentavam, o restaurante que eles se alimentavam está ainda lá, e tem os nomes todos lá na tribo, né? Nem sei pronunciar exatamente, mas me enriqueceu mais do que um dia na praia do Gunga fazendo mais do mesmo, né? Para mim, o mais do mesmo está ligado à pessoa comum, que não é o arquétipo meu principal. Não sei se eu consegui explicar aqui a resposta da Zete. Consegui explicar, A Zete? Marília falou que é igual a mim, ela falou. Igual a mim. É. A Thaís ela disse colocou. que é a mesma coisa. A Marília está dizendo que agora ela entendeu por que ela amou o leste europeu. A Marília tem uma história engraçadíssima lá, que ela comprou passagem para um lugar e foi parar em outro, tá? Na Polônia. Uau! Isso vocês podem escutar Uau. lá no podcast, que tá maravilhoso. É isso aí, Thaís, energiza. Falou perfeito. Bacana. Agora temos mais um. Temos mais um. Pessoal, podemos para o próximo, então? Para o quarto? A Zete falou que sim, respondido. Zete, obrigado, então, pelo seu feedback. É sempre assim, destinos previsíveis, pessoa comum, destinos imprevisíveis, explorador. 500 para qualquer lugar do mundo, posso escolher agora do explorador, tudo organizado, não é do explorador, mais ou menos assim. Vou para o quarto eu acho maravilhoso. O quarto eu acho maravilhoso também. É o arquétipo do indivíduo que, quando viaja, quer encantar alguém. Opa! É o arquétipo do amante, é o arquétipo do sedutor. O arquétipo do amante... Ninguém está dizendo eu. Ninguém está dizendo. Até agora não. O do amante, do sedutor, é daquela pessoa que vai preferir um hotel charme, uma pousada charme. Ele vai escolher como destino Paris. Ele vai reservar uma mesa no terraço de um hotel com vista para a torre, para tirar aquela foto, aquela vela acesa. O amante ou sedutor, ele quer conquistar. Ele pode ir com uma pessoa, ele e a pessoa naquele momento intimista, ou ele pode ser aquela pessoa que viaja sozinha, mas o grande foco dele vai ser sentar naquela mesa, tirar aquela foto onde aparece um pedaço de um prato, um pouquinho da vela, a Torre Eiffel ao fundo, e ele com algum dizer em francês, remeter a estou num momento maravilhoso, dar a insinuar de que ele tem um ar sedutor. O indivíduo amante ou sedutor, ele vai gostar muito de um restaurante na viagem dele, ele vai preferir ambientes onde ele possa ser servido por um vinho, taças, tudo que remeta ao luxo. Então, locais onde tem, por exemplo, um lençol diferenciado. Ele vai viajar e vai gostar daquele hotel que tem um roupão, que ele vai poder tirar a foto de roupão e mandar para a noiva que está no outro país, para a família, postar no Instagram, postar no Facebook. O arquétipo sedutor ou do amante é da pessoa que precisa conquistar alguém. Voltando agora, Denise, para o início da live, a pessoa comum queria pertencer ao grupo. O sábio explorador, não. O amante ou sedutor volta para cá de novo. Só que a pessoa comum, ela quer pertencer ao grupo sendo igual ao grupo. O sedutor ou o amante, ele quer pertencer ao grupo atraindo pessoas. Ele não quer parecer com elas. Ele quer ser diferente, mas tão magnético, tão encantador, tão sensual, que ele vai querer fazer que as pessoas fiquem assim, você viu onde o Rodrigo está? Uau, que homem! Você viu onde a fulana e o Beltrano estão? O indivíduo sedutor ou amante, ele vai fazer todo um tipo de estrutura para ser atraente. Então, ele vai ser atraente sempre que ele for para locais que são conhecidos como locais de sedução. Então, volta àquela questão. Apartamentos onde tem banheira de hidromassagem, aquele vinho dentro do balde, tudo que remeta àquele momento secreto, aquele momento delicioso. Então, é um indivíduo, por exemplo, que vai postar lá no Instagram dele, recepção no hotel, aí vai ter uma caixinha de chocolate da Godiva em cima da cama, só para ele dizer, viu, é recebido com chocolates especiais. Então, é a pessoa que escolhe destinos sempre ligado a romantismo, sedução, tudo que seja ligado à conquista. Então, ela vai escolher uma viagem, por exemplo, seja em São Paulo, seja na Serra do Rio de Janeiro ou no exterior, sempre ligado a esse quê da conquista. Então, ambientes aromatizados vão envolvê-lo,
roupas macias, decoração muito bem feita. Ele vai geralmente preferir um chalezinho do que um apartamento no meio do prédio, sempre que ele consiga conquistar. E aí, Denise, em geral, ele vai querer ir acompanhado da pessoa que ele quer conquistar. Então ele vai querer impressionar a namorada ou o namorado, ele vai querer impressionar a noiva ou o noivo, vai querer impressionar a esposa, se for o caso. É um indivíduo focado em conquista. Então, é aquela pessoa que vai dizer assim, no caso se fosse um homem falando para uma mulher, amor, fiz uma reserva para o nosso final de semana. Vai ser uma coisinha especial para a gente. Geralmente as mulheres vão dizer, uau, que maravilha. E ele vai focar numa pousadinha em Campos do Jordão, uma pousada em Itaipava, um restaurante onde vão ter poucas mesas e o garçom servindo com toda aquela fidalguia, ambiente de pouca iluminação, geralmente toalha vermelha, porque o foco dele é a conquista. Então, muitas vezes, se você percebe-se como alguém que quer conquistar alguém ou conhece pessoas que são assim, para ela, o destino não importa tanto, desde que lá tenha esses elementos que tornem essa pessoa extremamente interessante, extremamente magnética, extremamente sexy, sensual, luxo. Muitas pousadas e hotéis são construídas com esse conceito. São geralmente ambiente privê, onde você tem um chalé que fica no fundo da mata, com teto solar. Essas pousadas boutique que tem, esses boutique. Novos hotéis, exatamente. O conceito deles é o conceito sedutor. Eu não sei se é Mayra ou se é Maíra, mas enfim, ela diz Paris sim, mas só se for para me conquistar. Então, é isso aí. Ela falou, é eu me conquistando, né? Tá certo, é isso aí. Aí o foco então não é no eu. Acho que não. Marion falou que travou, mas acho que não. Marion, se tu tá aí, sai e volta. Pode melhorar. De repente pode ser indo e voltando, né? Isso. Tem acontecido isso. Muita sobrecarga, né? Tem acontecido isso porque a quantidade de lives e muita gente usando a internet, então tá complicado. Ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, né? Mas, cara, muito interessante isso, né? E no total, nós falamos aqui de 4. Daí eu fico pensando assim, por isso que é maravilhoso viajar sozinha, porque tu fica imaginando o explorador e o sábio junto. Uau! Né? Fica estranho. Sim. Dá uma rusga, né? Dá uma rusga. Então, aí tem isso, tem essa, por exemplo, no caso, não estamos falando agora de viajar sozinha. Aqui as meninas elas viajam sozinhas, algumas, né, que eu sei, não todas, mas ok. Então tem uma combinação perfeita aí, ó. A Kelly tá adorando a live, bem interessante também, Kelly. Muito Obrigado, bom, né? Kelly. Obrigado, Kelly. Também. Tem aí um match perfeito desses arquétipos, desses que nós falamos aqui. Geralmente aqueles que buscam, né, fortalecer o seu eu, eles caminham muito juntos. Sim. Aqueles que querem estar em grupo, da mesma forma. Então, teve um que eu não comentei aqui, mas eu vou só dar a título de curiosidade agora no final. Por exemplo, existe o arquétipo... Ih, travou de novo. Não. Ai, travou. Acho que ele caiu. Sozinha, você se conquista mais e mais. Exatamente, concordo. Voltou, caiu. Voltou. Eu falava o seguinte, existe um tipo de arquétipo, que eu vou falar só a título de curiosidade aqui no fundo, que é o arquétipo do inocente. O arquétipo do inocente é bem interessante, porque ele busca, por exemplo, o local que ele acredita que seja o paraíso. Que é o local onde não tem briga, que é o local onde não tem confusão, onde é bem iluminado, as pessoas são alegres, as pessoas se encontram, as pessoas se falam, as pessoas estão juntas. Então, aqui só dando mais um exemplo aqui. O que é ver no mundo felicidade? É ver no mundo paraíso. Fala então, de novo, só. As pessoas... Peraí, Fábio, fala de novo. As pessoas se encontram, que deu uma travadinha. As pessoas se encontrando. A pessoa que tem um arquétipo inocente, ela gosta de ver as pessoas se encontrando. Então, o que eu diria? Os arquétipos, eles têm características muito distintas entre si. Então, cruzar os dois, chipar os dois, pode ser como, quem deu o exemplo aqui muito bom, foi agora no final a Thaís. Então, por exemplo, ela viaja sozinha, ela satisfaz o seu eu,
e no final ela coloca um vinho para se agradar. Então é ela mesma se seduzindo, né? Então pode existir em momentos do tempo diferente. Então, por exemplo, você está no meio de uma viagem buscando algo. É um arquétipo predominando. Mas nada impede que, de repente, você, em algum momento da viagem, mas que não seja esse, que seja em outro, você acenda um outro arquétipo. Então, de repente, de dia, você sobe Machu Picchu, faz trilha, vê lá a vista lá do alto, e à noite você quer, de repente, uma cama luxuosa para dormir. Pode acontecer. É muito fechado você achar, não, a pessoa que faz trilha, ela também quer dormir num camping. A pessoa que faz trilha, ela quer dormir do lado do sapo. Não é verdade. A pessoa pode querer fazer trilha, é o arquétipo explorador, mas ela pode querer dormir num quarto super confortável, numa pousada, de repente, boutique. É um outro arquétipo em jogo. Ela pode querer comer no restaurante alta gastronomia daquela cidade. Então é possível, sim, que você consiga. Quem perguntou se pode chipar dois, acho que foi a Zete. Foi a Zete? Sim, em momentos do tempo diferentes. Ao longo do mesmo dia pode acontecer isso. Então acontece muito comigo isso. Eu tenho ao longo do dia um arquétipo e ao longo da noite outro arquétipo. Tem a ver com o ritmo circadiano de cada um, tem a ver com os hormônios de cada um, com o relógio biológico de cada um. Então é possível sim você mudar o foco do seu dia, e inclusive numa viagem, de acordo com a hora, de acordo com o que tem para fazer. Então tem gente que é muito fechada e diz assim, você gosta de ir para um lugar de trilha e agora quer dormir numa pousada de luxo? Qual o problema? Eu quero aproveitar a praia de dia e quero ter de noite um travesseiro confortável, um lençol com 120 fios, um travesseiro de pluma de ganso. Qual o problema? E no dia seguinte eu quero acordar de novo e fazer uma trilha, entrar na mata. É possível você variar o arquétipo, sim, ao longo do dia, ao longo de uma viagem, de acordo com o que você julga ali mais ou menos importante. A Déia está falando que ela ama a natureza, mas tem que ter conforto e limpeza e beleza. Viu? Tudo junto. Viu? É um pouco do arquétipo do inocente, misturando ali, da questão da limpeza. A beleza tem um pouco da estética. Perfeito. Então, assim, possivelmente ela tem elementos agregados. É possível, sim, você conciliar elementos dos vários arquétipos em tempos diferentes numa mesma experiência. Sim, mas isso é muito interessante, né? Eu nunca tinha ido pesquisar nesse lado. E aí nós temos mais quantos outros? São 12. Arquétipos? São 12 padrões. Arquétipos, mas dentro de cada um tem subarquétipos. Então você pode dividir os 12 em 3. Então 36 arquétipos diferentes, construções diferentes, né? Mas acho que falando dos arquétipos já dá uma boa noção. Vamos ter que fazer outra, né? Nós vamos ter que fazer outra live. Ué? Olha, eu acho eu legal. acho. O que o pessoal acha? Eu quero saber se vocês querem outra live com o Fábio para a gente continuar descobrindo os arquétipos diferentes. E tem, Fábio, algum teste que a gente possa fazer em relação a isso, a viagem, por exemplo? Que eu saiba, não. Que eu tenha acesso até hoje, eu nunca vi. Nunca vi. A correlação que eu tô... Thaís quer. Thaís quer mais uma live? Vamos fazer então, Thaís. Thaís gostou da nossa live? Vamos então marcar uma, Thaís. Quem gostou, manda coraçãozinho aí, porque nós só temos mais 10 minutinhos. 10 de... Gente, também... o tempo foi curto. A gente bota coraçãozinho aqui pra gente poder sentir essa reta final aqui. Gente. Se não tiver coração, não vai rolar. Denise, é muito importante só. Essa live é muito importante que todo mundo entenda o seguinte, que arquétipo é aquilo que você quer, mas não tem. Para finalizar, resumir para você, arquétipo é aquilo que você quer, mas não tem. E por isso você deseja. Nada melhor do que você ter esse desejo completado. Sempre que você não completa esse desejo, que é um desejo de inconsciência, que é o grande problema, por isso que a live é importante para esclarecer e trazer para a sua consciência sobre ele. Quando você completa o desejo, você internamente se satisfaz. Quando você não completa o desejo, você não se satisfaz. Então, o indivíduo, por exemplo, que tem um arquétipo explorador, muito convencional, muito barulhento, em grupo, onde tem shopping, loja, confusão, tudo horário muito marcado, guia falando, você tem que fazer 8 horas isso, 9 horas aquilo, como naquele restaurante, chega a ter uma alergia, porque como é que ele vai seguir o guia como nesse restaurante? Ele não quer, ele quer escolher o dele, ele quer entender ali como é que é aquela região, qual restaurante que mais completa ele vai escolher de acordo com a estética, do restaurante, com o cheiro.
Caí de novo? Ou voltei? Caiu. Caí? A imagem não voltou ainda. Teu som voltou. Ai, Dê, tu só chegou agora, não, né, Denise Gorga? Espero que tu tenha escutado. Não, o Fábio caiu de novo. Dê, tu chegou agora? Ai, meninas, que bom que vocês gostaram. Também estou adorando. Um assunto bom para a gente explorar, né? Bem legal isso. Vamos esperar um pouquinho que o Fábio já está voltando. A gente tem alguns minutinhos só para encerrar. Então, quem gostou aí da live também pode compartilhar aí falando que gostou. A gente vai fazer outra. Fala, Fábio. Vamos ver se voltou direitinho. Eu falava da questão do explorador não gostar de guia, não gostar de horário fechado. Então, eu, por exemplo, me incomodava durante décadas com isso, eu não sabia por quê. Hoje eu já sei, então eu nem me permito mais. Minhas viagens nenhuma tem guia com horário marcado. Eu escolho o hotel, a pousada, o restaurante, o trem, a hora que eu vou, a hora que eu volto, o avião, a companhia aérea, porque para o explorador essa liberdade é importante. Então, a palavra-chave para o sábio é conhecimento, informação. Para o explorador é liberdade. Para o amante é sedução. E para o cara comum, ser amigo, parecer aos outros, parecer com os outros. Então, a gente deu o exemplo de 4 aqui, cada um tem a sua motivação principal. Quando esse desejo é atingido, a coisa fecha. Se não é atingido, alguma coisa fica estranha. Então, para que você não cometa nenhuma falha na sua viagem, é fundamental você olhar para você e identificar qual desses arquétipos mais te representa. Essa viagem é que vai mais te completar na maioria dos casos. Nossa, maravilhoso. As meninas gostaram. Vamos fazer outra. Nós vamos marcar para a semana que vem. Só avisando. A Thaís está dizendo que tem favor disso, né? Aquele pessoal com bandeirinha nos pontos turísticos. A gente tinha que fazer, acho que um print dessa tela, porque eu fico louco. Fala aí, pelo amor de Deus. Eu fiquei até como nervoso aqui. Da bandeirinha é terrível, terrível. Da bandeirinha Mas olha só, isso acontece também, que eu acho que a gente vai passando ao longo da vida. Eu sempre falo, né? O viajar ou viajar sozinho é um processo. A gente vai mudando, a gente vai se conhecendo, a gente vai, eu acho que, transitando nesses arquétipos. Não é transitando, talvez a gente mude, talvez assim, a gente vá para o comum sem querer, daí a gente vê que não é aquilo. Será que ele caiu de novo? Não. Acho que caiu de novo. Mas, enfim, gente, o Fábio foi maravilhoso. Voltou! Despede, então, Fábio, que a gente vai cair daqui a 5 minutos. Você tá me ouvindo? Ah, tá sem som de novo. Gente, vou pedir aqui para quem tiver interesse, o Fábio, então, ele trabalha com essa parte do entendimento. Vai voltar para se despedir, mas de qualquer maneira, quem tiver interesse, vai aqui no perfilzinho dele, aqui, que tá aqui embaixo, né? No nome da live, tá em cima também. De Fábio Macedo. Ele vai voltar aqui agora, vou ficar quietinha para ele se despedir. E obrigada, gente, pela presença. Amanhã temos Jaque Dantas, que é amiga do Fábio também. Vamos ver se ele volta aí com som. Ei! Oi! Vim para dar oi e tchau. Antes que corte. Ainda tem 5 minutos ainda. Temos ainda? Não sei por que cortou. Gente, alguma dúvida que a gente possa tirar nesses últimos momentos, então, aqui? Voltei para agradecer a vocês pela audiência. Agradecer a Denise pelo convite, pelo espaço para poder falar sobre esse assunto. 2 coisas que eu amo. Até porque, Denise, todo explorador ama viagem. Então, aqui, quem está nessa live, certamente tem um explorador lá em cima. Então, a gente está falando aqui em vários exploradores, né? Se eu puder tirar a última dúvida de vocês em relação a alguma coisa que a gente não tenha falado ou que falou rápido demais, aproveite agora. A Débora foi maravilhoso, tem várias coisas para conversar. Uau, show de bola. Papo bom demais. Thaís também colocou um beijão. Ah, que bom. Mayra, gente, tira aí uma fotinha nossa. Fábio, vários aplausos. Aí. Sem som. Voltou. Todos pela presença. Sem som? Só para agradecer a todos pela presença. Se a Denise topar e vocês quiserem, a gente pode marcar mais uma live para poder falar sobre mais arquétipos. Pode também ir lá no meu perfil, que eu falo bastante sobre isso também, as postagens, nas stories, faço lives também falando sobre isso
novamente. Então, fique à vontade para ir lá, mandar alguma mensagem, @DFabioMacedo. E, Denise, estou à tua disposição. Tá bom, vamos marcar. Então, gente, obrigada. E dos teus Obrigada pela seguidores aqui, presença das meninas, aí. tá bom? A gente fica feliz.